Nós aprendemos com as lições da história que os direitos não caem do céu e nem brotam espontaneamente da terra. Os direitos são conquistados pelos grupos e classes sociais a quem interessam, através de lutas, movimentos sociais, mobilizações, expansão das consciências, emergência de novos valores e paradigmas. E nessa perspectiva, é importante nós termos essa visão, essa compreensão do conflito dentro da sociedade. Nós colocamos como sendo a dimensão conflitiva da sociedade e a emergência dos direitos a partir dos conflitos. Porque muitas vezes algumas pessoas querem passar a ideia de que a lei é uma coisa boa em si. É a lei, vamos cumprir a lei. A lei não é neutra. A lei expressa interesses. Nós vivemos numa sociedade onde existem conflitos de interesses econômicos. No primeiro momento, os empresários querem ter mais lucros e os trabalhadores querem ter melhores salários, menor jornada de trabalho, melhores condições de trabalho. É claro que esses conflitos podem ser mediados e podemos, a partir deles, construir sínteses. Mas o conflito está sempre presente. Além do conflito de interesses econômicos, nós temos os conflitos ideológicos, as diferentes visões de mundo, as diferentes concepções religiosas, filosóficas. Então, o conflito está na sociedade. O desafio que se coloca para nós, sobretudo para os operadores, que eu gosto de chamar também de construtores do direito, é possibilitar que esses conflitos se manifestem, se explicitem e que eles sejam processados dentro dos canais da ética e da democracia. Eu nunca tive um assessor tão qualificado. Bom, gente, então nós vamos ver que as revoluções burguesas, aqui quando fala revoluções burguesas, não tem nenhum caráter pejorativo, não. É porque a burguesia emergiu com os burgos, cidades. A partir da metade para o fim da Idade Média, começaram a surgir as cidades, o comércio foi se intensificando, a civilização feudal foi dando lugar à civilização moderna. E nós tivemos, então, nesse processo, inicialmente, o processo constitucional na Inglaterra, que tem raízes históricas, né? Nós temos lá no século XIII, 1215, quer ver o constitucionalista aqui? 1215, a carta do rei João Sem Terra. E no século XVII, a Inglaterra viveu um processo de rebeliões, que custou inclusive a vida de um rei. Esse processo revolucionário, que encontrou seu momento culminante em 1688, é chamado da Revolução Gloriosa na Inglaterra, e começa a reduzir o poder do rei. O rei pode ou não pode tudo. O rei começa a ceder espaços e começa a surgir o processo democrático com as limitações da época. Nós tivemos depois, no século XVIII, a Declaração de Independência das colônias inglesas, que se constituíram nos Estados Unidos da América em 1776, e a Constituição deles, 11 anos depois, de 1787. O mais importante do século XVIII, na minha leitura, foi a Revolução Francesa, de 1789, e com ela a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. A Revolução Francesa, de uma certa forma, se pretendeu universal. Ela afirmou a universalidade dos direitos do homem e do cidadão. Naquele tempo, as mulheres estavam excluídas da vida política. Você tem a ideia de como é que a história avança, mas avança devagar, né? É importante também, gente, nós contextualizarmos o Brasil nesse período histórico. É bom nós lembrarmos que a Inconfidência Mineira foi,
duramente reprimida em 1789. E 3 anos depois, se eu tiver errado nos números aqui, vocês me corrijam. E 3 anos depois, 1792, a morte brutal do nosso querido e grande Alferes Tiradentes. Depois veio o terror, né? De Portugal sobre o país, depois da Inconfidência, mas aos trancos e barrancos nós conseguimos a independência em 1822. Um dado importante é que antes do 7 de setembro de 1822, aqui também, se não me falha a memória, junho de 1822, antes do 7 de setembro, eu reitero, o Dom Pedro I convocou uma Assembleia Constituinte do Brasil. Considerando os limites da época, nós começamos bem. É claro que o voto era muito reduzido, né? Não votavam os escravos, os negros libertos, os índios, as mulheres, os menores de 25 anos, não votavam os pobres, mas era assim mais ou menos no mundo. Os direitos vão se expandindo. Então, dentro das condições da época, o Brasil deu um passo interessante. Começamos com a Constituinte, mas em novembro de 1823, o próprio Dom Pedro I deu um golpe, dissolveu a Constituinte e nos impôs a Constituição otorgada de 1824. Aqui eu quero chamar a atenção de vocês para um aspecto que tem merecido muito a minha reflexão de algumas pessoas, que é essa disputa permanente do Brasil entre os espaços democráticos que tentam se ampliar, onde nós nos colocamos, as forças da democracia, da inclusão, da justiça, diríamos, como dizem os meninos de hoje, as forças do bem, e as forças do mal, as forças autoritárias, repressivas, que estão sempre presentes. O mercado de si, por isso que nós falamos de neoliberalismo hoje, é porque essa volta ao liberalismo, do Estado mínimo, do Estado que não zela, que não promove o bem comum, que não protege os economicamente mais fracos, etc. Então, nós tivemos ao longo do século XIX muitas lutas e movimentos dos trabalhadores, das mulheres, de forças políticas e sociais, intelectuais, comprometidos com essa nova expansão dos direitos. Não caiu do céu, não, gente. É importante isso. O século XIX foi um século de muitas lutas. Né? Os trabalhadores, né? Eles não tinham, além de não terem nenhum direito, as condições trabalhistas eram acertadas no contrato direto entre o empregador e o empregado. O empregador detentor do dinheiro, da propriedade dos bens de produção. O trabalhador tinha apenas uma força de trabalho. Ele tinha que submeter às condições impostas pelo empregador. Né? Mas não havia nenhuma legislação previdenciária. Além dos trabalhadores não terem esses direitos básicos, eles não podiam também se sindicalizar. Olha só. Em nome da liberdade individual, olha a questão do individualismo. E olha como o direito pode ser manipulado, né? Em nome da liberdade individual, não se permitia o direito de associação dos trabalhadores. Portanto, os sindicatos, as associações profissionais também eram proibidas. Como era terminantemente proibido, direito de greve, etc. Foi um processo de muitas lutas. Ao lado dessas lutas, digamos, das bases, dos próprios trabalhadores, dos pobres, surgiram também correntes de pensamento, começaram a emergir novas ideias, novos paradigmas com relação à questão social. Nós tivemos os socialistas utópicos, que era um pensamento generoso, mas pouco amarrado na realidade. Proudhon, Hogan, Saint-Simon, que começaram a levantar essa questão, com maior respeito à questão da legislação trabalhista, etc. Depois, de uma forma mais vigorosa, veio a obra portentosa de Marx, o chamado socialismo científico ou materialismo dialético, e o seu fiel escudeiro, que foi o Engels. Eu quero já adiantar para vocês, gente, que eu não sou marxista. Eu venho de uma formação cristã. Agora, a contribuição do marxismo para a compreensão da realidade é fundamental.
Nós voltaremos a esse ponto, possivelmente, né? É um pensamento vigoroso, sobretudo, não no que ele anuncia, que às vezes o anúncio eu não concordo muito, mas na leitura da realidade e no desvendamento das causas da miséria e da pobreza, né? O chamado solidarismo cristão. Teve um religioso cristão católico francês, chamado Lacordaire, que cunhou nessa época uma frase célebre, curtinha, mas primorosa, viu, Marcos? Primorosa. Uma frase: entre o forte e o fraco é a lei que liberta. A liberdade é o crime. Aparentemente paradoxal, mas é isso mesmo. Entre o forte e o fraco é a lei, é o Estado, é a norma que protege o economicamente mais fraco e impõe determinados limites, obrigações ao economicamente mais poderoso, para que não seja um contrato leonino. Então é a lei que liberta. A liberdade oprime, porque se você coloca desiguais no mesmo padrão, é claro que quem tem mais poder econômico, político, ideológico, vai oprimir a parte mais vulnerável, né? O chamado liberalismo radical reformista, que são aqueles liberais que começaram também a ter uma compreensão de que era preciso fazer algumas mudanças. Quando nada, dar os anéis para salvar os dedos. Mas alguns eram sinceros também. No Brasil nós tivemos duas boas expressões desse chamado liberalismo radical reformista: o Joaquim Nabuco e o Rui Barbosa. Essa tentativa de, por abolicionistas. O Joaquim Nabuco chegou a perceber a questão da terra, vinculando a questão da emancipação dos escravos com a questão da reforma agrária, né? Função social da propriedade. E emerge também desse processo a chamada social-democracia. A social-democracia foi um acerto. Como os trabalhadores também lutavam muito vigorosamente, greves, e às vezes greves duras, eram chamadas as greves selvagens, né? Foi se construindo um acerto. O capital diz para o trabalho: olha, a gente paga melhor para vocês, seus filhos vão ter escola, vão ter saúde, vocês vão ter uma moradia mais decente, transporte coletivo. Agora vocês abram mão dessa ideia de revolução, de querer implantar o socialismo, o marxismo. Então, eu estou caricaturizando aqui, gente, mas é mais ou menos isso, esse acerto, que emerge a social-democracia, um pacto, né? Isso que eu disse, há o conflito, mas o conflito pode ser objeto de síntese, né? Pode ser mediado. A social-democracia foi mediação. Em alguns lugares avançou muito, né? Eu tenho muito respeito do que eu falo, por exemplo, os países escandinavos, né? A Suécia, a Dinamarca, a Noruega, são países que, do ponto de vista das relações humanas, tiveram um avanço extraordinário. Em alguns países, então, a social-democracia Então, com esse processo, essa luta toda, nós tivemos a afirmação do que alguns autores chamam, do Alberto Bober, a segunda geração de direitos. São chamados direitos sociais, econômicos e culturais. Primeiro, os dois primeiros deram uma construção, né, já desde o final do século XVIII, que são os direitos relacionados com o trabalho e com a previdência social. E vinculando também os direitos relacionados com a educação, com a saúde, com a cultura, lazer, cultura, lazer, moradia e saneamento. Eles se integram no contexto mais amplo do direito à cidade, que aí começa a crescer também, começa a surgir o fenômeno urbano, esse grande crescimento das cidades, que nós temos vivido no Brasil mais recentemente, depois da Segunda Guerra Mundial. É recolocado, isso é importante, até por conta do seminário que nós estamos tendo aqui, né? O título do seminário. Retoma-se a discussão sobre o princípio da função social da propriedade. Esse princípio, ele foi formulado, entre outras tradições, pela tradição cristã, dentro dos chamados padres da igreja, dos 3 primeiros séculos da nossa era. Eles desenvolveram a concepção de dizer que os bens da terra eram destinados por Deus a todos, e que os proprietários eram administradores, né?
Era uma visão religiosa, mas que teve... Depois isso foi mais elaborado na Idade Média por Tomás de Aquino. Depois ficou esquecido. Com a retomada das ideias sociais, dos direitos sociais, do direito à moradia, né? A questão da função social da propriedade é recolocada. Ou seja, o direito de propriedade é reconhecido, mas não é um direito absoluto. Começa a emergir também uma outra concepção. Ao invés de direito de propriedade, o direito à propriedade. Porque o direito de propriedade é o direito dos proprietários, que podem ser, quase sempre constituem uma minoria. O direito à propriedade é o direito de todos serem proprietários da sua terra, da sua casa, né, dos instrumentos da sua profissão, do seu trabalho. Mas mesmo considerando o direito à propriedade, tem limites. O direito de ou o direito à propriedade não podem ser absolutizados. Eles têm que ser compatibilizados com as exigências superiores do direito à vida, da dignidade da pessoa humana, com as exigências superiores do bem comum, do interesse público, do desenvolvimento da comunidade. Aí nós vivemos, gente, no século XX, as chamadas revoluções sociais do século XX. Essas revoluções começaram com duas revoluções mais ou menos na mesma época. Uma ficou meio esquecida, é a Revolução Mexicana. Revolução muito simpática, do Emiliano Zapata e do Pancho Villa. Essa figura aí. Eles fizeram uma revolução, fizeram a reforma agrária no México. E fizeram uma Constituição que alguns autores consideram como sendo a primeira Constituição social-democrata, ou que aponta na perspectiva do Estado do Bem-Estar Social, em 1917, quando ocorreu também a Revolução Socialista, ou a Revolução Comunista na Rússia, que se tornou depois a União Soviética. E até a Revolução Chinesa, em 1948, a Revolução Cubana, foi uma época das revoluções, as chamadas revoluções socialistas, etc. Aí, de um lado, emerge o Estado do Bem-Estar. O Estado do Bem-Estar está muito vinculado à social-democracia. Mas dentro dessa concepção do Estado do Bem-Estar, nós tivemos algumas vertentes totalitárias. O nazifascismo, o nazismo na Alemanha, o fascismo na Itália, o stalinismo na Rússia, que se tornou a União Soviética, o stalinismo que conspurcou o ideal libertário, bonito do socialismo, porque se colocou contra os próprios trabalhadores. Tivemos também experiências autoritárias, ditatoriais, como o salazarismo em Portugal, o franquismo na Espanha, Getúlio Vargas aqui no Brasil, o Estado Novo, Perón na Argentina, e alguns países que conseguiram preservar o paradigma social-democrata e do Estado do Bem-Estar Social dentro dos valores e dos princípios democráticos. Depois que consolidou esse período, né, a Primeira Guerra Mundial, nós tivemos em 1948, no dia 10 de dezembro de 1948, um documento histórico. Eu sempre falo para meus alunos, falava, mas espero voltar a falar algum dia, né? Primeiro dia de aula eu falava com eles. É obrigatório ter a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Ponto 1. É obrigatório ter a Declaração Universal dos Direitos dos Povos. E essa aqui trata dos direitos individuais e coletivos dentro de uma sociedade. Tem outro documento da ONU, a chamada Declaração de Argel, que coloca no outro horizonte. Terceira obrigação, é preciso ter a Constituição da República Federativa do Brasil. Então, um pedido, viu, gente? Quem conhece a declaração, leia, releia e divulgue. Quem não conhece, procure ler, conhecer, que é um momento muito importante, né? Ela foi proclamada, como eu disse, no dia 10 de dezembro de 1948 e promove uma síntese muito interessante entre os direitos individuais, os direitos políticos e os direitos sociais. Ela trata desses três, uma abordagem, essas três bases, essas três construções históricas do direito em 30 artigos. É um texto curto, um texto enxuto.
Né? Bom, próximo. Aqui, na Declaração dos Direitos Humanos, começam a surgir novos direitos que não foram devidamente consideradas na emergência dos direitos sociais no início do século XX, nas constituições social-democratas, etc. Começam a emergir esses direitos novos, sobre os quais eu quero conversar um pouco com vocês. A rigor, nós vamos tratar aqui de 3 direitos. A assistência social como direito, saindo do assistencialismo, do clientelismo, dos pobres de cada um, do que indica, colocando a questão dos cuidados com os pobres, pessoas, famílias e comunidades pobres, no contexto dos direitos. Vamos falar do direito à alimentação. Durante muito tempo foi considerado uma espécie de caridade. A comida é aquela coisa, bate na porta, dá o pão de cada dia. Não, o direito foi se colocando, a alimentação foi se colocando como direito. O pressuposto do direito à vida. Condição primeira para o exercício da cidadania. E o direito à renda. Esse é o ponto. O direito à renda. A renda básica de cidadania para as pessoas e famílias pobres. E no Brasil hoje é o programa Bolsa Família. Nós vamos falar um pouquinho sobre ele. Né? Então, na perspectiva da assistência social, o artigo 22 da declaração diz: todo homem, como menos. Aqui é todo homem e toda mulher, né? Você não tem esse negócio, é todo homem, primeiro colocar assim, toda pessoa humana, né? Toda pessoa humana, mas assim que está lá ainda, você imagina, 1948, hein? As mulheres conquistaram o direito de voto a partir do século XX também. Então, todo homem, também toda mulher, todo ser humano, como membro da sociedade, tem direito à seguridade social e à realização do esforço nacional pela cooperação internacional e de acordo com a organização e recursos de cada Estado. Aqui o do é aos, viu, gente? Tem direito à seguridade social, aos direitos, em vez de 12 ali, aos direitos econômicos, sociais e ao livre desenvolvimento de sua personalidade. E do livre desenvolvimento de sua personalidade. Isso é o artigo 22. Eu quero chamar a atenção de vocês, aqui aparece seguridade social. Nós vamos perceber que os autores que escreveram a declaração, eles estão buscando ainda o termo correto. Vão aparecer outros títulos aí, seguridade social, vamos ver. Vamos pro próximo. Aqui, ó, o 23. Todo homem que trabalha tem direito a uma remuneração justa e satisfatória, que lhe assegure, assim como a sua família, uma existência compatível com a dignidade humana, e a que se acrescentarão, se necessário, outros meios de proteção social. Aí, agora seguridade social, proteção social. Agora vamos 25. Todo homem tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e a sua família saúde e bem-estar. Saúde e bem-estar. Inclusive alimentação, vestuário, habitação e os serviços sociais. Olha, e os serviços sociais. E apareceu seguridade social, proteção social, serviços sociais indispensáveis. E direito à segurança. Segurança aqui não é em relação à violência, não. É segurança social. E direito à segurança em caso de desemprego, doença, invalidez, velhice ou outros casos de perda dos meios de subsistência em circunstâncias fora do seu controle. O inciso 2. A maternidade e a infância têm direito a cuidados e assistência especiais. Todas as crianças nascidas dentro ou fora do matrimônio gozarão da mesma proteção social. Isso parece estranho, né, gente? Porque naquela época, as crianças que nasciam fora do matrimônio, em muitos países, não eram reconhecidas como filhas do pai. Né? Em alguns países nem permitia investigação de paternidade, sob o argumento de proteger a família. Né? Uma coisa, por isso que a declaração avançou.
Todas as crianças gozarão da mesma proteção social. Bom, agora nós vamos ver como que esses princípios, essas diretrizes que estão presentes na Declaração Universal dos Direitos Humanos, como que elas foram incorporadas e de alguma forma ampliadas na Constituição da República Federativa do Brasil de 5 de outubro de 1988. E aqui eu não posso deixar de fazer um comentário rápido. Eu defendo essa Constituição. Ela é perfeita? Não. Muito derramada, já sofreu muitas emendas, mas ela tem um núcleo muito bom. A questão do Estado democrático de direito, os direitos fundamentais, e avançou muito, e abriu perspectivas de novos avanços no campo dos direitos sociais. É o que nós vamos ver aqui agora. O primeiro dado importante, né, os direitos sociais estão na Constituição, nos artigos 6º e 7º, inicialmente, né? No artigo 6º, não estava alimentação. Está lá educação, saúde, etc. Nós incorporamos, nós com o trabalho nosso mesmo, participei ativamente dele, quando estava à frente do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Nós aprovamos a emenda constitucional 64, em 2010, incluindo entre os direitos sociais fundamentais acolhidos pela Constituição da República, o direito humano à alimentação adequada, vinculado à segurança alimentar e nutricional das pessoas, das famílias, das comunidades e dos povos. Né? O artigo seguinte, o artigo 7º, ele basicamente trata de forma bem desenvolvida dos direitos trabalhistas, principalmente, e dos direitos previdenciários. A Constituição retoma expressamente os direitos sociais, né, no capítulo da ordem social, no artigo 192, que é o enunciado geral, e o 193, se não me falha a memória, é esse mesmo 192. Alguém tem a Constituição aí? Se tiver, pode corrigir isso, você. É isso mesmo, se tiver. É o 192 que dispõe a ordem social, o 192, tá certo? E o 193 já entra falando da Seguridade Social. Vou ver se é isso mesmo, não dá artigo errado para vocês. Tá bom, Anderson? Tá. Assim que você conclui, você me fala aqui, com toda a franqueza. Oi? Começa com o 193? É o primeiro. Porque assim, da ordem social, é o 193. Começa a tratar da Seguridade Social, do 194. Então é isso, gente. Hoje, por isso que é bom. A partir do artigo 193, ele dispõe das diretrizes gerais, de justiça social, etc. Depois, a partir do artigo 194, dispõe sobre a Seguridade Social, que seria formada por um tripé: a saúde, a previdência social e a assistência social. Infelizmente, essa integração entre a saúde, a assistência e a previdência social não se concretizou, não se formalizou. Então, cada um, na verdade, está se desenvolvendo por si. Essa é uma limitação que nós temos hoje no Brasil, né? Mas o fato é que a Constituição trata especificamente da assistência, da previdência e da saúde. O importante aqui é a primeira Constituição do Brasil que trata especificamente da saúde. Primeira. A gente tem ideia de como as coisas vão avançando, né, gente? Pessoal, a partir da Constituição e das diretrizes da Constituição, é que nós implantamos o Sistema Único de Saúde, o SUS, que, se tem limitações hoje, representa um grande avanço. Nós temos que defender o SUS e cobrar a cada dia que ele vá se aperfeiçoando. Porque eu sou de uma época, gente, que não tinha nenhuma saúde pública. Foi o primeiro grande passo. Então, no momento agora, nós trabalharmos firmemente, exercermos a nossa cidadania, participarmos da vida política, cobrarmos para que o SUS vá se efetivando cada vez mais. Na mesma linha, pela primeira vez, a assistência social, desdobrando
aqueles enunciados da declaração, entra na Constituição também. A questão específica do cuidado com os povos. Os artigos 226 a 203 têm também um caráter muito ligado à assistência social, que dispõe sobre a família, a criança, o adolescente, o jovem e o idoso. Uma outra inovação importante, os artigos 231 e 232 tratam da questão indígena, dos direitos dos povos, das comunidades indígenas, né? A questão dos negros, das suas manifestações culturais, das suas tradições religiosas, dos quilombos, dos terreiros, não foi considerada no campo dos direitos sociais. Entrou lá no finalzinho, no artigo 68 do ato das disposições constitucionais transitórias. Mas entrou. Depois, como nós veremos, daí possibilitou o fato que nós temos hoje o Estatuto da Igualdade Racial, que é um avanço nesse sentido, né? Podemos... Um dado importante é que, com limitações, né, tem fragilidades, é claro. Mencionei aqui o fato de que a Seguridade Social não se efetivou, essa integração entre as três áreas que deveriam constituí-la, mas nós tivemos muitas leis importantes. Então, esse complementar aí, gente, vai estar entre aspas, viu? Uma correção aqui, estudantes de direito, esse complementar que está entre aspas. Não estou falando aqui de leis complementares, não. Aqui são leis complementares e leis ordinárias, né, que explicitam e detalham diretrizes e princípios constitucionais. Nem sempre são regulamentações diretamente ligadas a uma norma constitucional, mas estão ligadas aos princípios constitucionais. Então, esse complementar aqui não é no sentido técnico, não. Vocês me perdoem por isso entre aspas aí, ó, né? Então, é no sentido de que detalham, explicitam o texto constitucional, né? Aí nós temos normas complementares, temos normas ordinárias, como eu disse. Aqui também não são todas, não, são algumas. Por exemplo, eu não coloquei aqui a legislação educacional. O próprio Sistema Único de Saúde, o SUS, e a legislação do SUS também, eu coloquei algumas mais ligadas a esses três itens que são objeto da nossa reflexão aqui hoje: a segurança alimentar, a assistência social e a renda de cidadania para as pessoas e famílias pobres. Então nós tivemos, logo depois da Constituição, na mesma época que veio a legislação do SUS, o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei 8.069, de 13 de julho de 1990. Hoje está havendo um esforço assim, enorme dos setores mais conservadores, né, no sentido de mudar o Código Penal para fazer a redução da idade de 18 para 16 anos. É uma visão unilateral. O problema da violência no Brasil é sério. Não vamos tapar o sol com a peneira. Até porque aí tem uma questão muito importante, que é a proteção e a promoção da vida. O papel fundamental do Estado, da sociedade, é proteger e promover a vida. Há no Brasil, de fato, um excesso de mortes, homicídios, violência. Agora, vamos ter uma leitura completa, né? E não se entrar num aspecto, como se ali tivesse o único problema a ser, como se mexesse ali e resolvesse. Não resolve, nós sabemos, né? Depois, em 1993, nós tivemos a Lei 8.742, que começa e implanta efetivamente a assistência social. É a Lei Orgânica da Assistência Social, a LOAS, né? Aí passa um período longo, gente, ó, um período relativamente longo, onde a legislação social ficou meio hibernada, meio esquecida, né? Algumas pessoas consideram isso aí uma influência do modelo neoliberal, a questão do neoliberalismo, aquele esforço para flexibilizar os direitos trabalhistas, né? Em 2003, nós tivemos o Estatuto do Idoso, a Lei 10.741. E no mesmo ano, a medida provisória número 132, de 20 de outubro de 2003,
convertida na Lei 10.836, de 9 de janeiro de 2004, que institui o programa Bolsa Família. Se a renda de cidadania é um direito, não está expressamente na Constituição, como não está também expressamente previsto na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Mas estou eu convencido que está muito contida nos princípios constitucionais. Se nós pegarmos, por exemplo, o artigo 1º da Constituição, o artigo 3º, que fala expressamente em reduzir as desigualdades e as injustiças sociais, se pegarmos as diretrizes do artigo 193, nós considerarmos o direito à vida como sendo um direito fundante e coesionador de uma sociedade politicamente organizada, de uma sociedade decente. Nós considerarmos essas diretrizes da Constituição, eu estou convencido que a questão da renda de cidadania está ali presente. Eu quero aqui então chamar um pouco a atenção também para essa interface, chamado programa Bolsa Família, que a renda de cidadania do Brasil hoje se trata através do Bolsa Família, mas que tem limitações, como nós veremos um pouco à frente. Porque muitas pessoas tentam criar um contraponto. Não tem que dar renda, não tem que ter Bolsa Família, tem que garantir emprego, garantir trabalho. Claro, o trabalho é um valor fundamental para a sociedade e para a pessoa. O trabalho é como a educação, ao mesmo tempo que é um direito da pessoa, da família, é um bem coletivo. É fundamental para o desenvolvimento econômico, social, cultural, ambiental de qualquer comunidade, seja no plano local, regional, ou seja no plano nacional. Mas exige o desemprego, né? Nós sabemos também que muitas pessoas tiveram no passado direitos básicos para se qualificarem profissionalmente. Nós temos ainda hoje no Brasil, 2014, pelo censo de 2010, nós temos ainda no Brasil aproximadamente 10% de analfabetos. Não são analfabetos funcionais, não. Não é gente que não dá conta de interpretar um texto, não. É gente que nunca sentou numa escola. É gente que nunca pegou num lápis. Como é que vão ficar essas pessoas numa sociedade técnica como a nossa? Se não for pessoa extraordinariamente bem dotada, é excluída. E pessoas, e a chamada miséria, a pobreza intergeracional, uma pessoa que fica desempregada mais tempo, ela pode perder a autoestima, fica muito mais vulnerável aos problemas do alcoolismo, das drogas. Então, um dado importante é que esses programas de transferência de renda ou de renda de cidadania, ao combate, é um instrumento também para combater o trabalho em condições injustas, né? O trabalho escravo, sem carteira assinada, trabalho infantil. Um outro dado importante é esse: o trabalhador em situação de desemprego mantém a sua identidade de trabalhador. E também é importante a questão da complementação salarial em situações que o trabalhador ganhe aquém das suas necessidades básicas do ponto de vista individual e familiar. Preserva a sua dignidade, né? Isso é um ponto importante, né? Eu vou passar um pouquinho de tempo para esgotando, gente. Estou divertido aqui, porque eu estou falando demais. Antes de entrar nesses desafios, eu quero colocar para vocês uma experiência que eu vivi, que abriu muito a minha cabeça. Eu como ministro, eu fui na Áustria conhecer os programas sociais da Áustria. E lá me informaram que existe uma lei que estabelece um salário familiar mínimo abaixo daquele salário, para os nossos padrões, é bem significativo, é alto. Abaixo daquele salário não tem discussão. Se a pessoa, se a família passa a ter uma renda aquém daquilo que o Estado fixou como sendo o mínimo, automaticamente o Estado aporta uma complementação. E me disseram lá com muita clareza, além da dimensão ética, humanitária, assegurar alimentação, direitos básicos que possibilitem a vida, há também aqui uma questão de ordem de interesse público.
interessa ao Estado, agindo em nome da sociedade, portanto interessa também à coletividade, que os valores familiares sejam preservados. Uma família sem renda, ou com uma renda abaixo das suas necessidades básicas, corre um risco seríssimo, a gente conhece essa experiência diária, de se desconstituir. Porque casa que falta pão, todo mundo grita e ninguém tem razão. Então essa é uma questão decisiva também. Nós queremos que as crianças, independente da renda familiar, continuem indo à escola, que a família continue se alimentando adequadamente, que as crianças tenham material escolar, e também é um fator de estabilidade econômica. Nós queremos que as famílias continuem comprando para manter a economia viva, que as pessoas compram, o mercado, o comércio vende mais, compra mais a indústria, da produção agrícola, e isso faz rodar, girar a economia. Isso posto, gente, eu parto então do princípio, a minha posição é muito clara. Nós deveríamos caminhar nessa perspectiva de consolidar e ampliar essas políticas que eu mencionei, com foco, inclusive, né, na renda familiar, ou na renda básica de cidadania para as pessoas pobres. Eu estou insistindo em pessoas pobres, famílias pobres, comunidades pobres, para separar da proposta do senador Suplicy, da qual eu discordo, que propõe renda de cidadania para todos. É inviável, para todos. E ele faz questão de citar para o Pelé, para a Xuxa, para o Antônio Hermílio de Moraes. Não, é renda de cidadania para os mais pobres. Se puder pagar mais, vão pagar mais para quem precisa. Então, caminhando para o final, gente. Então, quais são os desafios que vamos avançar no Brasil? Quais são os desafios? O primeiro deles que eu acho, nós definirmos critérios e linhas de pobreza. Esse é um desafio que nós temos. Quando eu falo critérios, é ampliarmos, né? Nós trabalhamos só com a renda. Só com a renda. E outras questões também são importantes, por exemplo, nível de escolaridade. Uma família que tem uma escolaridade maior tem muito mais condições de sair da pobreza, né? Acesso a bens e serviços básicos. Uma família que mora perto de uma escola, de uma boa escola, de uma universidade, tem mais condições também. Acesso aos benefícios, né? Luz elétrica, água potável, saneamento básico, transporte coletivo. Então, considerar essas questões também dentro do conceito de pobreza. E linha de pobreza, aí sim, definir a renda. No Brasil, nós temos pelo menos 5. Só o Bolsa Família tem 2. Famílias muito pobres, as famílias que têm uma renda mensal por pessoa de R$70, até R$70. E famílias pobres, as que têm uma renda mensal per capita por pessoa, acima de 70 e até 140. O benefício de prestação continuada, que eu não falei aqui para vocês por conta do tempo, mas que socialmente representa mais economicamente, não vou falar custo não, né? Um investimento social maior do que o Bolsa Família, que é um benefício que paga o salário mínimo para as pessoas idosas com mais de 65 anos e as pessoas com deficiência incapacitadas para o trabalho. Para entrar no benefício de prestação continuada, a pessoa tem que ter uma renda inferior a 1/4 do salário mínimo. Terceiro, o programa de erradicação do trabalho infantil trabalha com critério de renda de R$150. E nós temos também o salário mínimo, que hoje está aí na faixa superior a R$700. Então nós estamos definindo, Brasil, qual que é uma linha de pobreza? O que ofende a dignidade humana que está abaixo daqui? Esse é o desafio. Um outro desafio aí, para os advogados, né? A normatização jurídica das ações e programas sociais para que se tornem efetivamente políticas públicas. Nós temos muitas políticas sociais que não são objeto nem de lei, né? Os restaurantes populares, as cozinhas comunitárias, os programas de apoio à agricultura familiar. O Bolsa Família é uma lei ordinária. Há uma discussão, por exemplo, se não deveria tornar-se uma norma constitucional, ou ter um embasamento jurídico maior, né? A questão da intersetorialidade, esse é um grande desafio na área das políticas sociais. É a integração das políticas sociais. Uma criança na escola não aprende sem ter saúde.
Uma criança não tem saúde se não tiver assegurado, junto com a sua família, o direito à alimentação, comida. Se não tiver água potável, assim por diante, né? Um desafio que vem sendo avançado é a integração entre os entes federados. O governo nacional, os estaduais e municipais trabalharem juntos. No Bolsa Família, esse avanço tem sido muito interessante, especialmente a relação do governo central, né, do governo federal, com os municípios. A questão dos recursos, financiamento. Esse é um debate que a sociedade tem que participar. Daí a importância de nós discutirmos democracia participativa, porque o dinheiro não dá para fazer tudo. Essa foi a experiência que eu tive como prefeito de Belo Horizonte e como ministro da área social. Vamos acabar com a corrupção, vamos acabar com o desperdício, e mesmo assim nós teremos sempre um desafio. As necessidades, as carências, os desejos humanos são maiores do que os recursos. Para vocês terem uma ideia, já concluindo, o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome tem hoje um orçamento anual superior a 60 bilhões de reais. Bilhões. É muito não, se nós considerarmos a dívida social histórica que o Brasil acumulou, mas é um passo à frente. E nós temos desafios, né? Saúde, educação, outras áreas sociais, né? Então essa questão do dinheiro, do financiamento é muito importante. E eu estou convencido que cada vez mais as pessoas, os interessados diretamente nessas políticas, devem participar delas. Vamos avançar. O que queremos? E não porque nós estamos aqui. Alguns pontos que eu defendo, fazendo uma síntese na nossa conversa. Renda de cidadania para as pessoas e famílias pobres, como instrumento de combate à pobreza e às desigualdades sociais. Esses pequenos desafios, né? É dar um passo à frente do Bolsa Família. Construir o Estado bem-estar social, combinado com os princípios do Estado democrático de direito. Porque o Estado de bem-estar social, mesmo onde ele prevaleceu vinculado à democracia, ele tende, às vezes, a ser meio paternalista, né? Tomar conta demais da vida das pessoas. O Estado democrático de direito tem essa dimensão bonita, de buscar a justiça, de ser um Estado democraticamente forte, para promover o bem público, mas respeitar também os espaços das pessoas, da sociedade, das organizações não governamentais, etc. E aqui o último ponto. Estou por concluir, aí que é o ponto mais importante que eu acho. Assim, ao meu esse sonho, o Brasil um dia seja um país que assegure efetivamente a todos os seus filhos e filhas, como está no hino nacional brasileiro, né? Dos filhos deste solo e as mães gentil, pode ser também o pai gentil, mas que todas as pessoas, desde o início, desde a infância, desde o ventre materno, desde o momento que a mãe, de preferência em sintonia com o pai, resolva ter a sua criança, que essa criança receba todos os cuidados, que todas as crianças, onde quer que tenham nascido, tenham rigorosamente os mesmos direitos. Os cuidados com a mãe gestante, alimentação adequada, acompanhamento médico, depois os cuidados com a criança, continuando a alimentação, creche de qualidade, escola pública de qualidade. É o sonho, e é em nome desse compromisso que eu estou aqui, estou andando por essas minas, pelo Brasil sempre, militante desde os meus 14 anos de idade, dizendo basicamente as mesmas coisas, cansando de aborrecer um pouco as pessoas. Meu filho há pouco dia me disse: seu discurso é um pouco defasado. Pode até defasar, mas o compromisso a gente não perde. E o compromisso é esse: construir no Brasil uma sociedade que assegure a todas as pessoas, desde o início, um patamar comum de direitos e oportunidades.